Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1. Capítulo 2 ainda não, né? Tem muito mistério ali. Tem que estudar mais. Falar a verdade para os irmãos, eu estou estudando mais o capítulo 2 do que qualquer um dessa carta aqui. Capítulo 1, versículos 6 ao 10. Diz assim: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Amém? Senhor, diante da Tua palavra estamos, e ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Nós estamos aqui, Senhor, para que nossas almas sejam refrigeradas pela palavra do Senhor. Estamos aqui para ouvir a mensagem do Senhor, do Teu Espírito Santo, que fala ao nosso coração, na intimidade do nosso espírito, para clarear as nossas mentes quanto às verdades poderosas das Escrituras. Nós jamais podemos, Senhor, capturar toda a profundidade dela, porque esta palavra é do Senhor. O Senhor é infinito, é eterno, e a Tua palavra também para sempre foi estendida na eternidade dos céus, conforme a Tua natureza. Mas estamos aqui, Senhor, porque o Senhor também nos concede a graça da Tua revelação. E quando o Senhor assim a manifesta, nós entendemos, nós capturamos, nós guardamos, e é exatamente aquilo que nos enche, aquilo que é necessário para a porção de cada um presente no momento em que ouve esta palavra. Que seja assim, Senhor, para o nosso crescimento, edificação, advertência, a Tua palavra santa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Nós vamos hoje falar, então, que os cristãos serão claramente distintos dos ímpios na parousia. Então, nós estamos falando de um tema central no capítulo 1, pelo menos ali até o final, verso 12, né? Nós colocamos um título para este capítulo, e este capítulo é isso mesmo, que a parousia dividirá a humanidade. A vinda de Jesus vai dividir a humanidade, e nós estamos vendo isto no decorrer dos versículos, todos os domingos, e hoje nós já vamos entrar diretamente neste assunto, de como é que a vinda de Jesus vai, como uma espada, separar a humanidade e colocar os filhos de Deus de um lado e os filhos do diabo do outro. Então, nós já falamos sobre os cristãos que estão na graça do Senhor, que estão na paz do Senhor, que eles são provados e assim eles se tornam dignos do reino de Deus, eles crescem na sua fé, no amor, na sua perseverança. Mas hoje nós vamos falar que os cristãos serão claramente distintos dos ímpios na parousia. Desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade ficou dividida em duas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. E quando essa divisão aconteceu, por causa da queda de Adão, rapidamente ambos se manifestaram nos seus filhos. Quando Caim, que era espiritualmente filho do diabo, matou seu irmão Abel, que era filho de Deus. Existe uma igreja chamada Tabernáculo da Fé, você deve conhecer ou já ouviu falar. É uma seita, não é uma igreja, tem nome de igreja, mas não é. Cujo profeta é chamado William Marron Branham. William Marron Branham. Ele diz ser a última revelação do Messias. E na igreja dele, Tabernáculo da Fé, acredito que tem uma aqui na nossa cidade, ensina que a serpente teve um ato sexual com Eva.
e nasceu Caim. Eles ensinam que Caim era filho literal da serpente, numa relação bestial, numa relação zoofílica entre Eva e a serpente. Os irmãos não devem nem fazer ideia de quanto absurdo existe no meio chamado cristão. Mas Caim era filho da serpente? Sim, mas espiritualmente, figuradamente. Literalmente é óbvio que ele era filho de Adão e Eva. Está escrito em Gênesis 4, verso 1. Conheceu Adão, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz um filho e chamou seu nome Caim. Mas espiritualmente, em 1 de João, capítulo 3, e lá no versículo 12, o apóstolo João diz assim: não como Caim, ou seja, o nosso amor uns para com os outros, não deve ser como Caim, que matou seu irmão. E por que matou seu irmão? Porque ele era do maligno, e as suas obras eram más. Então Caim era espiritualmente filho do diabo, e assassinou brutalmente a seu irmão, porque era justo. Nós falamos lá no acampamento que quanto mais imagem de Deus tem uma pessoa, mais ela é perseguida pelo outro, cuja imagem de Deus está se apagando. Meu irmão, o pastor Heber, pregou numa mensagem dele dizendo que Caim, na realidade, queria matar Deus, mas como ele não podia, ele matou aquele que tinha a imagem de Deus mais forte, que era seu irmão, brilhando nele. Daí por diante, os filhos de Deus sempre foram perseguidos pelos filhos do diabo. O apóstolo João deixa clara essa distinção quando ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Preste atenção. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. 1 de João 3,10. Se você não pratica justiça, e se você não ama seu irmão, você não é de Deus. Isso é o que está escrito. Eu creio na Bíblia e é um direito seu de espernear. E aqui em 2 Tessalonicenses nós vemos a distinção externa, porque existe uma distinção interna. Mas aqui o Senhor revelará a distinção externa aos olhos de todos, como profetizou Malaquias no capítulo 3:18, quando ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não existe terceira classe de pessoas, só existe o que serve a Deus e o que não serve a Deus, só. É claro que entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, tem um monte que pensa que serve a Deus, mas isso não tira ele do grupo que não serve. Na realidade só existe dois grupos. No grupo de gente que não serve a Deus, tem um monte que pensa que serve, mas e daí? Eles não trocam de grupo por causa disso, porque Deus sabe se você o serve ou não. Nós já vemos a diferença hoje entre o justo e o perverso. Alguém diz assim: não é possível notar. Não é possível notar em todos os casos, mas a não ser que alguém se faça de cego, tem como notar vários casos da diferença entre o justo e o perverso. Ou você não lê a Bíblia? Se você lê a Bíblia, você vê essa diferença porque ela nos mostra. Ou você lê e não crê? A Bíblia é o livro que você deve olhar para ele, este livro, sabendo que ele é a palavra de Deus, o Deus que você diz que crê e serve. Então você não deve questionar ou rejeitar a Bíblia. Você deve admitir que ela é a palavra de Deus. E caso você não entenda alguma coisa, o defeito está na sua mente. O defeito está na sua inteligência, que foi corroída pelo pecado. A inteligência do ser humano foi corroída pelo pecado. Nós não temos condições humanas de, pela nossa inteligência, compreender tudo da palavra de Deus. Mas em Cristo Jesus, a nossa mente é renovada. E você começa a compreender muita coisa da Bíblia, sim. Deus então fará notória a diferença entre os que lhe servem e os que não servem. Quando você olha para a humanidade aí com os olhos da Bíblia, você percebe a diferença, mas Deus tornará isso notório.
tudo aquilo para o próprio ímpio, que para ele está escondido, essa diferença será clara e clarificada por Deus. Aqui ele acha que é melhor que o cristão. Aqui na terra o ímpio acha que ele é melhor que o crente. Aqui na terra o ímpio acha que ele tem o melhor sistema de pensamento que explica a realidade. O ímpio confia na ciência. E os crentes ficam, ai pastor, mas ele provou cientificamente. E daí? Amanhã a ciência vai dizer outra coisa, sobre aquele mesmo assunto. E você, como crente, vai ficar bobão. Ah, era mesmo, né? Está vendo? Você foi concordar com o mundo ano passado? Aí, esse ano ele está falando outra coisa. A ciência, na época da Covid, se tornou a deusa deste mundo. E os crentes se curvaram, muitos deles, para ela, idolatrando como os da época de Jeremias se curvaram para uma deusa chamada Semíramis, chamada Rainha dos Céus. Olha que abominação, olha que pecado. Os ímpios são terríveis, irmãos. Eles inventam a doença e te dão o Deus dela. Eles espalharam a Covid pelo mundo e te deram a deusa para você confiar nela, chamada ciência. E hoje, o que a ciência fala sobre a vacina, sobre o remédio? O que a própria ciência fala? Pois é, só estou dando um exemplo. Porque falar isso aqui no Brasil, negacionista! Eu sou mesmo, eu nego tudo que o mundo fala. Nego, confirmam tudo que a Bíblia diz. E nego tudo que o mundo diz. E desafio qualquer cientista desse mundo a provar uma só verdade da ciência. Uma. Eu quero uma só. Não existe. A ciência tem o seu papel, mas não é provar a verdade. Nunca foi. Eles enganaram você e a mim, mas agora não enganam mais. Agora não enganam mais. E além da ciência, eles também acreditam na filosofia humanista. Eles acreditam na filosofia existencialista. Eles acreditam na filosofia ateísta. Eles acreditam nos seus sentidos. Eles acreditam na filosofia empírica, no sistema de pensamento empírico, sensorial, que toda verdade tem que ser provada pelos sentidos. E eu pergunto, qual sentido você usou para descobrir isso? Qual foi o sentido que você usou para descobrir que toda verdade tem que ser provada pelo sentido? Qual o sentido que você usa para saber que 2 mais 2 é 4? Qual o sentido? Tato? Paladar? Você já comeu 2 mais 2? Você já cheirou o número 4? Aliás, o que é o 4? Aí você vem, 4 é isso aqui. Não, isso é dedo. Isso aqui é dedo. Isso aqui não é 4. Ah, porque a galinha botou 4 ovos ali, é ovo. Não é 4. O que é 4? A pessoa, 4 é um numeral. O que é um numeral, gente? É o que define. Irmãos, 4 é abstrato. Ele não existe, é uma ideia. Ele é uma ideia, mas ele não existe. Essas coisas são só para nós vermos que nós formamos conceitos para buscarmos um pouco da inteligência de Deus. O 4 está em Jesus. O 2 está em Jesus. A matemática está nele. Porque muito antes do homem vir a existir na face da terra, 2 mais 2 já era 4 ou não? Já, ué. Quem inventou isso foi o homem? Foi o homem que decidiu que 2 mais 2 tinha que ser 4? Óbvio que não. Antes do homem existir, 2 mais 2 já era 4. O homem só descobriu isso, que quando ele comeu uma maçã, que o povo acha que foi, né? Não estava bom, ele comeu outra. Ele falou, comi 2. Não estava bom, comeu outra, 3 aí. Ele foi aprendendo, mas já existia, 2 mais 2 é 4, antes do homem. Está vendo? Não foi o homem que inventou a ciência. A ciência existe em Deus. A palavra de Deus diz em Colossenses 2, verso 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência.
e da sabedoria, em Cristo. É por isso que o homem sem Deus, ele faz ciência e não chega à verdade. E se você crê que ele chega à verdade, então você também está enganado como ele. Sentidos, indução. A ciência trabalha com indução. E a indução é uma fragilidade lógica, porque ela toma parte para induzir o todo. Ela toma parte para induzir o todo. Por exemplo, todo homem é mortal. Esta é uma frase verdadeira ou falsa? A ciência diz, é uma frase verdadeira. Como é que ela sabe? Como é que o cientista sabe? Ele acompanhou todos os homens do mundo, todos que já existiram. Ele acompanhou todos os homens hoje, que estão vivos e que estão morrendo. Eles estão acompanhando isto. Eles estarão vivos, e vai acompanhar a si mesmo. Ele estará vivo para ver os futuros homens, se vão viver ou morrer. E eu pergunto para a igreja do Senhor Jesus, todos os homens são mortais? E você sabe que não. Você sabe que não. Aí você fala assim, mas todos os homens morreram. Enoque não morreu. Elias não morreu. E agora, todos os homens são mortais? A Bíblia diz que todo aquele que estiver vivo, quando Jesus voltar, ele não morrerá. Ele será transformado em um corpo de glória e arrebatado para as nuvens do céu para estar com Jesus para sempre. E agora, todo homem é mortal? E a ciência diz que é. E você sabe que não é. Sabe por que você sabe que não é? Porque aquele que conhece todos os homens de todas as épocas, de todos os lugares, que um dia foram vivos e já morreram, e dos que não morreram foram arrebatados, e dos que vivem hoje, que estão morrendo, e dos que ainda vão morrer no futuro, esse ser onisciente disse na palavra dele que nem todos os homens morrerão. Então você confia na palavra de Deus e não na ciência, não na indução. Isso é só um exemplo. Então ele corre atrás de riquezas. O ímpio debocha do cristão, ridiculariza o cristão. Nas universidades querem humilhar o cristão, dizendo que ele não, dizendo que ele é gado, que ele é manada, que ele é isso, que é aquilo, que ele pensa, ele não pensa, ele segue o outro. Como que ele vai acreditar na cobra falante? Eles falam bem assim. Então você é o do povo que acredita na cobra falante? Eu respondo igual o presbítero João. Eu não, ela mente pra caramba, eu não acredito nela não. Essa é boa, viu, João? Essa é uma resposta que eu dou para os ateus. Você acredita na cobra falante? Eu não, ela mente pra caramba. Ela é o pai da mentira, né? No caso, a serpente é a mãe da mentira, aquela desgraçada. Ele debocha do cristão. Gente, eu vejo jovens ficando com vergonha de ser crente na sua escola, no seu trabalho. Gente, pelo amor de Deus, Deus escolheu você para ser a pessoa mais inteligente do mundo. Que você não é enganado pelo sistema de pensamento desse mundo, da filosofia deste mundo. Essas pessoas se acham inteligentes. Eles não podem sustentar as suas falácias não, irmãos. Eles sustentam em cima de um povo que acredita neles. Mas aqueles que desafiam a sua intelectualidade, eles tropeçam, meus irmãos. Eles não são esses bambambam que eles se acham. Eles não são esses deuses que eles pensam que são, não. Eles são eles que são ridículos. Mas para cobrir sua ridiculidade, eles ridicularizam os outros. Para que os outros não venham descobrir que eles que são ridículos. Ele pensa que seus prazeres não são pecaminosos. O ímpio ri do próprio Deus. Entretanto, chegará o dia em que essa diferença será exibida e abertamente. Os dentes que antes riam de Deus e do seu povo, agora serão quebrados com o soco de Deus. Serão afundados seus dentes que atravessarão suas nucas pelo punho de Deus. E eles no inferno serão esmagados com choro interminável, inconsolável, e os seus dentes rangerão uns nos outros
para todo sempre. E você pensa, vai gastar o dente, vai ficar banguelo, vai nascer mais, para ranger de novo. Porque o ímpio vai sofrer. O ímpio vai sofrer. A Bíblia diz, e você talvez não sabia disso, a Bíblia diz que Deus está lá sentado no trono, enquanto os ímpios riem e zombam, Deus está guardando o dia de rir deles. Deus rirá deles. Diz a Bíblia, Deus rirá deles. Então Paulo diz no verso 6, se de fato é justo, Deus dá em troca aos que atribulam vocês com tribulação. O termo atribular no grego quer dizer pressionar, como se alguém colocasse você num lugar estreito, sem saída. E é isso que os ímpios fazem com os cristãos. Eles nos fazem sentir confinados e pressionados. Eles nos afligem com angústias. Eles zombam de nós. Eles desprezam nós. Eles tentam ridicularizar os cristãos, e bobo é aquele cristão que quer fazer o que agrada a eles para se sentir o carinha da turma. Bobo é você. Eu prefiro ser ridicularizado por esses ridículos que um dia serão destruídos por Deus, do que eu mesmo querer ganhar palmas deles, que um dia está me aplaudindo você e amanhã aplaude outro. E no futuro eu mesmo ser esmagado por Deus. Eles nos afligem com angústias, com desprezos, com deboches, com risadas. Alguns países afligem com perseguições, com mortes, grupos terroristas, como nós vimos em Moçambique agora, lá em Cabo Delgado, uma região de Moçambique, extremo nordeste do país. Grupos terroristas estão invadindo igrejas e assassinando mulheres com crianças no colo. Queridos, isso não está demorando de chegar, irmãos, em outros lugares. O governo se faz de pacificador. Nós vamos conversar com esse grupo terrorista. Os cristãos, eles são pressionados em casa, quando se convertem a Cristo. Pais, cônjuges, irmãos, os desprezam. Você é pressionado na escola por causa de sua fé, no trabalho, pelo fato de ser cristão e não entrar nas erradas com o ímpio. Há cristãos pressionados por governos ditatoriais, cristãos injustiçados em tribunais, só porque são cristãos, e foram levados aos tribunais pelos homossexuais, foram levados aos tribunais pelas pessoas do grupo LGBT e o alfabeto inteiro e mais. Porque foram levados aos tribunais por pessoas que odeiam cristãos, por pessoas que querem promover baderna e acusar os cristãos, o mesmo espírito diabólico que estava em Nero, o imperador romano, que tocou fogo em Roma e ficou do seu palácio tocando lira e vendo a cidade ser incendiada. E quando ele viu que o Senado suspeitou dele, ele disse, não foram os cristãos. E obteve então uma boa justificativa para matar os cristãos. Este espírito diabólico que atuou em Nero, atua hoje também. Porque tudo que eles fazem, tudo que eles provocam, eles querem colocar a culpa nos cristãos. Cristãos injustiçados, pressionados, intimados em causas que eles não podem se defender. Mas isso por quê? João 15:18, Jesus fala, porque eles me odiaram. Eles vão odiar vocês. Irmão, preste atenção numa coisa. Você é servo de quem? Você é servo de Jesus. Se o mundo odiou o teu Senhor, você acha que Ele vai te amar? O mundo só vai te amar se você estiver do lado dele, meu irmão. Mas se você estiver do lado do Senhor, a quem você de fato serve e a quem o mundo odiou, é óbvio que o mundo vai odiar você também, irmãos. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de amigo que não é crente. Claro. Isso é óbvio que todo mundo tem. Mas você já entrou no assunto do evangelho com eles? Entra para você ver se eles continuam seus amigos. Não continuam, irmãos.
não continuam. Nós sabemos que é assim. Muitos cristãos se sentem envergonhados quando são desonrados pelos incrédulos. Mas você não deve olhar agora. Porque agora, como eu falei, mesmo já tendo os filhos de Deus e os filhos do diabo, as coisas ainda estão misturadas. Mas a Bíblia diz que no final das contas, os ímpios serão lançados no inferno e Deus os atormentará para sempre, sem dó. Ser envergonhado por Jesus não é nada. Por amor a Jesus, não é nada em vista do que Jesus foi envergonhado por amor a você. Jesus foi crucificado nu, pelado. Tiraram a roupa dele e o crucificaram nu. Sem as vestes, sem nada. Fizeram de Jesus um escárnio público, sem ele merecer. E nós não queremos carregar o vitupério de Cristo, como diz o autor aos Hebreus 13:13. Ele diz: saiamos para fora do arraial e carreguemos conosco o vitupério de Cristo. O que é isso? Sair fora do arraial é porque você realmente não vai ser aceito nos arraiais do mundano, dos ímpios. Saia. Você será realmente afastado, marginalizado da sociedade que odeia Cristo, mas carregue o vitupério. Vitupério é a vergonha. Carrega a vergonha de Cristo com você. Ele não carregou a sua com ele? E daí? Na verdade, carregar a desonra de Cristo é ser honrado por Ele. Jesus disse que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar dele lá no céu. Mas aquele confessar a Ele, ele também confessará diante do Pai e dos seus anjos naquele dia. Irmãos, eu te dou uma dica. Pense para a eternidade. Leve seus olhos para a eternidade. Não pense aqui agora. Mas Paulo diz que é justo para Deus dar essa troca ao perverso. Ele diz, se de fato, lá no versículo 6, se de fato é justo. Esse se aqui não é de dúvida. Ele quer dizer, uma vez que é justo mesmo para Deus. Sim, Deus é o justo juiz de toda a terra. E sempre é justo para Ele dar a cada um segundo as suas obras, segundo o seu merecimento. Sempre é justo para Deus. Estas coisas que sofremos aqui não vão ficar assim. Ele retribuirá, Ele reembolsará os nossos opositores. Essa retribuição irá separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, as virgens prudentes das tolas, o servo bom do mal e assim por diante. As parábolas de Jesus são claras, que essas coisas existem. Existe o trigo e existe o joio. Eles estão misturados, mas naquele dia serão separados. Existem os bodes e as ovelhas, eles estão juntos, mas serão separados naquele dia. Jesus colocará um à sua direita e outros à sua esquerda. Existe o servo bom e o servo mau, a virgem prudente e a virgem louca. Existem os verdadeiros servos de Deus e os falsos. Existem os verdadeiros pregadores e os falsos. Sempre vai ter essa mistura enquanto estamos aqui. E a recompensa justa de Deus colocará à vista aquilo que o ímpio finge não ver. Nós já vemos essa diferença hoje, mas por assim dizer, ela é mais interna do que externa. Nem sempre ela se manifesta. Mas ela vai se exteriorizar no dia do juízo. Por isso, o cristão não deve viver almejando qualquer coisa que o ímpio tenha. Queridos, eu preguei no aniversário do irmão lá do Embratel, lá na casa dele, sexta-feira. E eu li Provérbios 14:11, que diz que a casa do ímpio será destruída, mas a tenda do justo florescerá. Olha o contraste, casa e tenda. Você sabe que é casa? A casa é lugar de segurança, tenda é uma barraca. O justo pode morar numa barraca, mas ele sabe que a herança dele florescerá em Cristo, ele frutificará em Cristo. Ele terá uma herança no céu, uma mansão no céu, que jamais poderá ser abalada, porque o arquiteto daquela cidade é Deus. Mas o ímpio pode ter suas mansões aqui, todas as suas riquezas. A Bíblia garante, será destruído. Será destruído.
Pense no ímpio mais rico que você conhece. Quando ele estiver no inferno, ele estará pior do que o pior mendigo que você já viu em sua vida. Nenhum centavo de todas as riquezas dele poderão acompanhá-lo naquele dia. Porque a riqueza não é dele, é de Deus. Deus vai tomar de volta. Deus dirá: vira esse homem de cabeça para baixo, sacode. Tudo quanto é dinheiro cair é meu. Tira tudo dele. Roupa é minha, tudo é meu. Sapato esse homem tem, tira tudo. E quando ele estiver nu, pelado diante dele, igual fizeram com o Filho de Deus, Deus vai falar assim: agora tira o resto da minha imagem e semelhança que estava nele, para que ele se torne pior que um demônio. Sacode mais uma vez, para ver se não tem uma moeda aí dentro dele que é minha. Ele vai para o inferno completamente miserável, pobre, destruído, fracassado e sem volta. Então, o cristão não deve viver almejando essas coisas que os ímpios têm. Deus pode nos dar, irmão. Deus pode nos dar o que é material, Deus pode nos dar o que é espiritual, Deus pode nos dar fama, Deus pode nos dar sucesso, mas não são estas coisas que Ele promete para você, embora Ele possa te dar. A sua confiança na justiça de Deus deve ser muito maior do que o seu desejo de adquirir bens aqui na terra. Se em todo caso Deus fizesse uma justiça total e completa aqui, você não iria desejar o céu. Se tudo de errado que tem aqui Deus consertasse aqui mesmo, você ia querer ir para o céu para quê? Por isso, enquanto aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, 2 de Pedro 3,13, devemos aquietar os nossos corações diante das injustiças que sofremos, ainda que uma vez por outra devemos bradar contra elas. Os crentes também não devem ficar calados diante das injustiças, mas ele também não pode ir lá resolver. Porque nós sabemos a quem pertence a vingança. A vingança pertence ao nosso Deus. A vingança de Deus é tão pura e santa quanto o seu amor. Deus não vai errar 1 milímetro na vingança dele. Não vai. E nós erramos por quilômetros, né? Em nossas vinganças. Então deixe isso com Deus. Hoje vamos ficar aqui só no versículo 6, embora esse tema de hoje que eu dei, né? Que a parousia vai realmente demonstrar esses dois lados, vai até o versículo 10. Mas por hoje ficamos aqui no versículo 6. É justo diante de Deus dar paga da tribulação àqueles que atribulam você. É isso que vocês ímpios estão fazendo conosco, com os filhos de Deus? Pode fazer. Mas é muito pior ser atribulado por Deus no inferno. É muito pior. Irmãos, o que o ímpio faz contra você aqui na terra, significa nada. Vamos supor que você nascesse e no dia do seu nascimento você começasse a ser torturado pela enfermeira que arrancou você da barriga de sua mãe, o médico, já tudo dá aqueles tapas para você chorar e te machuca e não sei o quê, e vai te torturando. Você vai para casa, seu pai te bate, sua mãe te vê todo dia. Você toma uma mamadeira e uma surra. E vamos supor que você vai crescendo dessa forma, e você vai para a escola, você só apanha. Na rua todo mundo embicuda você, como diz o mineiro. O mineiro fala embicuda, né? Dá um chute. Todo mundo te chuta, te joga no chão e você é desprezado e sofre. E tudo isso que eles fazem contra você. E Jesus te encontra no meio dessa desgraça toda e chama você, venha para mim. E você se converte, você fala, agora as coisas vão melhorar. Aí Deus te fala, não, eu te chamei para ser missionário, a pregação de ontem. Deus entra em sua vida e bagunça tudo, né? E aí manda você para missões. Aí você vai para missões em um lugar onde o povo é canibal. Chegou a comida. Não é um missionário. Chegou a comida. E eles te preparam para assar, para cozinhar, sei lá. Ou comer cru mesmo. E depois você morre daquele jeito. Irmãos, ainda que você viva 200 anos, todos os dias sofrendo, isso não é nada diante do que Deus vai fazer com o ímpio no inferno. Porque Deus vai fazer para sempre. E é muito pior do que isso. É muito pior do que isso. Deus sim, Ele sabe torturar.
Deus sim, Ele sabe fazer sofrer. Os perseguidores não, os homens inventaram diversas formas de tortura, enfiar agulha debaixo da unha, arrancar a unha na carne viva, tirar o escalpo do sujeito vivo, queimar a cara dele debaixo da carne viva, e assim por diante. Eles encontraram várias formas de esquartejamento, amarrar os braços e as pernas em cavalos que correm para lados diferentes, e então sair ali os seus membros arrancados e ficar só seu tronco ali no chão. Enfim, os homens inventaram métodos de tortura, mas como Santo Agostinho dizia, eles podem até chegar à morte, mas é só uma vez que você morre na mão dos ímpios. Mas na mão de Deus o sujeito morre para sempre, irmãos. E nunca deixa de existir. O que é isso? Diante do que Deus vai dar em paga. É isso que Paulo está dizendo. É justo diante de Deus dar em paga tribulação aos que vos atribulam. Quem é que te persegue hoje? Não fica ameaçando ele não. Deixa ele te perseguir. Quem é que te atribula, te pressiona hoje? Deixa. A Bíblia diz que é justo para Deus devolver isso para ele um dia. Talvez vocês fiquem admirados com esse tipo de pregação, porque nós estamos acostumados a ouvir falar do Deus que salva. Mas o mesmo Deus que salva os seus filhos é o mesmo Deus que condena os seus inimigos. É o mesmo, não é outro não. Tem gente que acha que o inferno é do diabo, que é o diabo que vai ficar lá, com um garfinho de 3 dentes dele lá, falando assim, tá vendo? Olha você aqui. Tem gente que acha que inferno é lugar que ele vai ouvir Raul Seixas, Beatles, que no céu é muito chato, porque só tem anjo de branco tocando harpa, cantando, vencendo, glória, glória, aleluia. Tem crente que acha que é isso, o céu. E que o inferno é bom porque a sepultura está lá. Kiss. AC/DC. Está tudo lá. Led Zeppelin. Que isso? Calma, não vamos condenar as bandas de rock. E eles acham que vão estar lá tocando e fazendo o show que fazia aqui na terra, irmãos. Preste atenção, meu querido. Preste atenção. Se essas pessoas estiverem lá, que eu não sei, quem sabe é Deus, elas estarão sendo torturadas por Deus, não é o diabo. O diabo será o pior torturado. O diabo será o pior torturado, porque ele sim, foi o primeiro a pecar contra Deus e que conduziu a humanidade ao pecado. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é o acusador, ele é o destruidor, ele é aquele que leva as pessoas à destruição. Ele trabalha no mundo espiritual invisivelmente, incansavelmente contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, levantando principados e potestades contra nós. Esse será o pior que será torturado no inferno, e os outros depois dele. O inferno é de Deus. O inferno é lugar da justiça de Deus e o céu é lugar do amor de Deus, mas é o mesmo Deus. Enquanto Deus está aqui com seus filhos no céu, em seus braços, os pés de Deus, na mesma hora, estão esmagando os ímpios no inferno. Deus está assim, ó. Meus filhinhos, toma, meus filhinhos, é isso aqui. É o mesmo Deus e não tem nada errado nele. Ele é santo do mesmo jeito. Então é justo, lembra disso, é justo diante de Deus dar a paga para aqueles que atribulam, que pressionam você. Deixa. Quando alguém estiver te atribulando, você fala assim, você não conhece meu pai. Não tem gente que fala, você sabe de quem que eu sou filho? Não tem? Você fala assim também, você não sabe quem é meu pai. Você não sabe. E meu irmão mais velho, então, você não conhece. Meu irmão mais velho vai ser o juiz, meu filho, do mundo inteiro. Você não conhece. Amém, queridos? Mas isso é para assustar você se você for ímpio, tá? Se você for cristão, não te assusta, não. Porque Jesus Cristo, Ele te defende. Vamos orar, queridos. Glória a Deus. Aleluias. Oremos ao Senhor.